Falamos antes, a Ucrânia está perdendo sua posição na região de Kursk dentro do território russo. E isso acaba reforçando a ideia de que Moscou está com vantagem e pode querer consolidar seus ganhos antes de aceitar qualquer tipo de negociação. Putin já disse várias vezes que está disposto a conversar sobre o fim da guerra. Trump acredita que o líder russo fala sério, mas outros líderes ocidentais acabam discordando, né? Ele afirmou ontem que espera que a Rússia aceite o cessar-fogo e que ele deve conversar diretamente com Putin ainda nessa semana. Putin já afirmou que estaria aberto a um acordo com Trump, mas sem abrir mão de grandes concessões territoriais. Além disso, Moscou continua insistindo que Kiev deve abandonar de vez qualquer intenção de entrar para a OTAN. Isso pelo fato de que ele considera o expansionismo da OTAN para o leste europeu como a causa primeira da guerra, sendo a ambição da Ucrânia de entrar para a aliança o estopim de tudo. Bom, dentro do governo russo, há quem veja essa proposta com certa desconfiança. Um alto funcionário russo disse que Putin dificilmente aceitaria um cessar-fogo sem antes estabelecer termos e garantias concretas. Veja só o que ele falou. Putin está em uma posição forte porque a Rússia está avançando. Sem garantias, a posição russa pode rapidamente se enfraquecer e o Ocidente pode acabar culpando Moscou por não ter encerrado a guerra. Ou seja, a Rússia não descarta a trégua, mas quer algo em troca. Outro funcionário russo alertou que o cessar-fogo pode ser uma armadilha para Moscou, pois Putin poderia perder força ao interromper a guerra sem garantias firmes. Já um terceiro analista russo disse que, do ponto de vista de Moscou, a questão mais importante não é a trégua em si, mas o fato de os Estados Unidos terem retomado o envio de armas e inteligência para a Ucrânia. Ou seja, na visão de Moscou, o cessar-fogo pode ser só uma cortina de fumaça para justificar essa decisão de Washington. Outro fator que também pesa nas negociações, é que a Rússia não quer simplesmente parar a guerra e voltar ao status quo de antes, né? O presidente do Comitê de Assuntos Internacionais do Senado russo, Konstantin Kosachev, foi bem direto ao dizer no Telegram que qualquer acordo precisa considerar os ganhos territoriais russos. Nas palavras dele, qualquer acordo, por mais que entendamos a necessidade de compromisso, deve ser nos nossos termos, não nos termos americanos. E isso não é arrogância, é a realidade do campo de batalha, e Washington precisa entender isso. Putin também já deixou claro que um cessar-fogo de curto prazo não é suficiente. Em dezembro, ele afirmou que a Rússia não precisava de uma trégua, precisava de uma paz de longo prazo garantida por segurança para a Federação Russa e seus cidadãos. A questão difícil é como garantir essas garantias. E o que seria essa segurança? Em junho, ele estabeleceu suas condições para a paz. A Ucrânia deve abandonar oficialmente sua entrada na OTAN, retirar suas tropas de 4 regiões ocupadas pela Rússia. Como nós sabemos, atualmente a Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano, algo em torno de 113 mil quilômetros quadrados, isso segundo estimativas baseadas em fontes russas e mapas públicos.